Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que nos dá em poder adentrar aí em sua casa. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no grupo dos amigos e familiares. E convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estamos encerrando o nosso trimestre que já está deixando saudades. Estudamos o livro de Ruth e Esther e hoje estamos concluindo este assunto tão maravilhoso que estudamos nesse terceiro trimestre de 2024. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos que são fiéis, assíduos ao culto aqui da Escola Bíblica Dominical. Abra os seus braços, como fazemos todos os domingos. Abra os seus braços agora, abra aí, se alegre no Senhor Jesus. E agora receba aí um forte abraço. Olha que abraço gostoso aí do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que coisa maravilhosa. Deus continue abençoando a vocês. Com toda a certeza, o Senhor nesta manhã tem uma palavra especial para o vosso coração. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu de estarmos aqui nesta manhã adorando ao Senhor no primeiro dia da semana, e nada melhor do que começar com uma oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto tens nos concedido, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para juntos te adorarmos e aprendermos a tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os dirigentes de EBDs, corpo docente, corpo discente, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos, Senhor, nesta manhã, a todos que estão sendo alcançados através desta programação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Ó Senhor, que a tua boa mão de Deus continue derramando da sua graça e do seu Espírito sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os nossos cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí próximo de você, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você possa cantar conosco, formando aqui um grande e lindo coral para a glória de Deus. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá louvar ao Senhor com vocês e vamos juntos adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui reunidos. Vamos louvar o Senhor assim como nos foi autorizado. Hino de número 18 são os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é este, Grata Nova. Glória a Deus. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria
escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Aleluia! Esta é a mensagem genuína, a mensagem do Evangelho. E é a mensagem que traz esse conteúdo. Deus amou este mundo. Hino de número 227. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crer, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a 13ª lição de nosso trimestre, que tem como título Esther, a portadora das boas novas. O texto áureo está em Esther, no capítulo 8, versículo 16, que diz: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A verdade prática nos diz que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título
o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Segundo tópico, a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. E o terceiro tópico, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. A leitura bíblica em classe está em Ester, capítulo 8, versículos 4 ao 8, capítulo 9, versículos 29 ao 31 e capítulo 10, versículos do 1 ao 13. Vamos proceder com a leitura e você que está em casa, o texto estará sendo colocado em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura nesta manhã. Vamos lá, Ester capítulo 8, versículo 4 diz: E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento agradecer ao Senhor pela sua palavra e pedir ao Senhor uma bênção em favor do seu filho que estará ministrando a lição nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor, e pela oportunidade que tu nos dás, Senhor, de termos a tua palavra em nossa língua. Ó Deus, te rendemos graças, Senhor, nesta manhã e queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra, ó Deus. Usa pelo teu Santo Espírito, fala aos nossos corações para a glória e louvor de teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos agora louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Para isso convidamos o irmão, professor e auxiliar Jonas Santana. Ele irá aqui fazer oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor
e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto e nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado, entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso, que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos é bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como ato voluntário, faça como ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem muitas vezes a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas. Queremos te exaltar pelo emprego que tu tem nos concedido, pelas bênçãos que tu tem dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas, faz um milagre. Assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Meus amados, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 505, as palavras de Jesus. Aleluia.
me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Lugar não há nem haverá no mundo de horror em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor, pois as palavras que nos diz são fontes de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento especial da nossa escola, tão aguardado, o momento da exposição da palavra, e é um momento em que você pode ali pegar a sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotações, sua caneta, seu lápis, seu marca-texto, para anotar tudo quanto será exposto nesta manhã. E tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, o auxiliar e professor Givanildo Hermano, e com ele está a ministração. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Quero agradecer ao nosso pastor-presidente pela honra dessa escala, poder cooperar nessa escola bíblica dominical. Agradecer à superintendência das escolas bíblicas dominicais, na pessoa do pastor Nath Jackson. Para mim é uma honra, um prazer, uma alegria poder participar da escola bíblica dominical, com exclusividade nesta última lição do trimestre, lição de número 13, que tem por título Esther, a portadora das boas novas. Mas antes de nós comentarmos sobre essa lição propriamente dita, eu gostaria de enumerar aqui algumas preciosas lições que nós podemos aprender no decorrer deste trimestre. Acredito que você vai concordar comigo, né? Que quando nós iniciamos o trimestre, pensamos até na possibilidade de essas lições serem um tanto repetitivas, né? Até porque nós teríamos 4 lições sobre o livro de Ruth, 8 lições sobre o livro de Esther, e quem sabe até ficamos preocupados
será que vai se tornar muito repetitiva? Mas, para nossa surpresa, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, a poderosa palavra de Deus, e também através do comentarista dessa lição, nos proporcionou a oportunidade de aprendermos ricas, preciosas lições baseadas nos livros de Ruth e de Esther. Na verdade, o trimestre estudamos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, e nós podemos extrair maravilhosas lições. Eu gostaria de enumerar aqui algumas lições que nós aprendemos no decorrer deste trimestre. No livro de Ruth, por exemplo, nós aprendemos sobre o relacionamento amigável entre nora e sogra, não é? Ruth e Noemi, aquelas duas servas de Deus, aquelas duas mulheres que se davam tão bem, mesmo sendo nora e sogra, não é assim? Eu digo mesmo sendo porque às vezes, não é assim? Nem sempre esses relacionamentos são amigáveis. Nós vimos também sobre o bom relacionamento entre patrões e empregados. Nós vimos a forma como Boaz tratava seus servos e como os servos de Boaz tratavam Boaz, um relacionamento amigável. Nós vimos também que Deus é poderoso para transformar perdas em ganhos, tristezas em alegrias, desespero em esperança. O livro de Ruth começou de forma trágica, falando de fome, peregrinação, morte, luto, separação, mas termina de uma forma brilhante e maravilhosa. Deus mudou a história de Ruth e de Noemi e a história até do povo de Israel. Também vimos que Boaz é um tipo de Cristo, aquele remidor que remiu as terras de Elimeleque, remiu as terras de Noemi e casou-se com Ruth. Ele é um tipo de Cristo, o nosso remidor. Nós aprendemos também que Ruth, ela tipifica os gentios, sim, aqueles que não são da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, mas foram inclusos na família de Deus, né? Como nós não somos, fisicamente falando, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, mas através de Cristo fomos inseridos, inclusos na família de Deus, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Também nós vimos no livro de Ruth, né, que Deus trabalha por antecipação. Glória a Deus. Ruth e Noemi voltaram, né, ou Noemi e Ruth voltaram lá para Belém, sem saber o que lhes aguardava. Glória a Deus, mas ali Deus já havia provido um remidor, Boaz, que casou-se com Ruth e também remiu as terras de Elimeleque e de Noemi. Também vimos a respeito do respeito de Boaz com Ruth, quando aquela viúva pobre foi trabalhar nos campos de Boaz, a forma, não é, gentil, amorosa que Boaz tratou Ruth e até deu ordem aos seus servos para que não fizesse mal, para que deixasse se alimentar, para que deixasse colher nos seus campos. Aprendemos também sobre esse respeito de Boaz e dos seus servos para com Ruth. Aprendemos também sobre a fé de Noemi que influenciou a Ruth. Ruth disse a Noemi assim: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então a fé de Noemi foi uma fé influenciadora que influenciou a Ruth. Aprendemos também sobre generosidade. Vimos não só a generosidade de Boaz para com Ruth, mas de Ruth para com Noemi, que vai trabalhar, que vai colher nos campos de Boaz para sustentar a sua sogra. E também aprendemos sobre Mara. Quando Noemi voltou lá para Belém, ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga ou amargosa. Glória a Deus. Mas Deus mudou a história de Noemi e faz com que o livro termine, não é, com festa, com alegria, faz com que elas estejam ali comemorando o nascimento do filho de Boaz com Ruth. E no livro de Esther não foi diferente. Glória a Deus. Nós aprendemos lições maravilhosas. Se você tem acompanhado a escola bíblica dominical, ou no templo, ou a você que não pode ir ao templo na sua casa, você também aprendeu ricas, preciosas, maravilhosas lições no livro de Esther. Nós aprendemos também que Deus é poderoso para mudar a história. A história de Esther, ou Radassa, era uma história muito, muito simples, de uma moça muito pobre, órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo. Eu posso dizer assim que, humanamente falando, uma garota, uma menina sem nenhuma expectativa,
Imagine, nos tempos bíblicos, uma jovem judia que estava morando, não é, na Pérsia, e aquela jovem sem pai, sem mãe, sem nenhuma perspectiva, mas tornou-se a rainha da Pérsia, no sentido humano do termo, a mulher mais importante do mundo naquela época. Também nós aprendemos sobre Mardoqueu, este grande homem, este grande exemplo de fé que deixou para nós. Ele cuidou da sua prima como se fosse a sua própria filha, educou-a, ensinou-a, e com certeza a fé de Mardoqueu influenciou também a jovem Esté, e ela, quando tornou-se rainha, também não esqueceu do seu Deus. Nós aprendemos sobre as muitas virtudes de Esté, uma jovem sábia, prudente, obediente, uma jovem altruísta, corajosa. Há muitas virtudes na vida de Esther que podem ser um exemplo a ser seguido pelas mulheres cristãs, pelas servas de Deus. Nós aprendemos também que Deus trabalha por antecipação, glória a Deus. Quando Vasti, ela foi destituída da função do cargo de rainha, Deus já tinha provido uma jovem judia, e através dela Deus daria um grande livramento ao povo judeu. Nós aprendemos também sobre a prudência e sobre o perigo da precipitação do rei Assuero. Prudência quando houve uma denúncia que 2 dos seus eunucos, 2 dos seus guardas, não é, Bigtan e Teres, que haviam tramado uma conspiração. Houve prudência por parte do rei, porque o caso foi denunciado, mas foi averiguado, foi observado, foi averiguado para saber se havia procedência. Mas nós aprendemos também sobre a precipitação do rei Assuero, quando Amã, aquele homem mau, Amã, ele pediu que o rei assinasse um decreto para que os judeus fossem mortos, ele não questionou. Faltou prudência no rei, houve uma precipitação. Aprendemos sobre o perigo da precipitação. Nós aprendemos também sobre o antissemitismo, o ódio aos judeus. Aquele ódio de Amã por Mardoqueu fez com que ele odiasse todos os judeus e firmasse no seu coração o propósito de exterminar todos os judeus espalhados pelos reinos da Pérsia. E nós aprendemos que o povo judeu, no decorrer dos séculos, no decorrer da história, vem sendo perseguido, e esse povo não foi extinto ainda por causa da poderosa, potente mão de Deus que está estendida sobre este povo. Nós aprendemos nesta lição sobre as armas espirituais, o jejum, a importância do jejum como reforço à oração. Quando a rainha Esté sentiu a necessidade de comparecer à presença do rei sem ser chamada, ela mandou que Mardoqueu colocasse os judeus para jejuar, e ela disse: eu e as minhas moças jejuaremos. E nós aprendemos sobre a importância do jejum como reforço à oração. Aprendemos também sobre o perigo da soberba e sobre a importância da humildade, a soberba de Amã e a humildade de Mardoqueu, 2 extremos. Amã, um homem mau, perverso, arrogante, soberbo, e também vimos o bom exemplo de Mardoqueu, aquele servo de Deus, humilde, prudente, sábio, e nós vimos como Deus mudou a história. Aprendemos também sobre a lei da semeadura. A forca que Amã havia preparado para Mardoqueu, quem morreu enforcado foi ele mesmo. Aquela honra que Amã pensou que era para ele, na verdade foi para o próprio Mardoqueu. E nós aprendemos também sobre a lei da semeadura. Aprendemos também que Deus é soberano. O decreto que autorizava a morte, o extermínio dos judeus já estava assinado. A lei dos medos e dos persas é uma lei irrevogável, que não se pode revogar. Mas Deus é soberano, e Deus fez com que outro decreto fosse assinado, dando aos judeus o direito de se defender. Estas são algumas das muitas lições que nós aprendemos durante esse trimestre. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus esteve falando às nossas vidas, aos nossos corações, através destes 2 livros, Ruth e Esté, através dessas histórias belíssimas e maravilhosas.
e eu tenho certeza que hoje não será diferente, nesta última lição do trimestre, a lição de número 13, como já falamos, que tem por título Esté, a portadora das boas novas. O Espírito Santo de Deus continuará falando às nossas vidas e aos nossos corações. Eu gostaria de iniciar este comentário da lição primeiro explicando o porquê deste título, o porquê deste tema, né? Esté, a portadora das boas novas. Por qual razão? Primeiro, eu gostaria de definir o que é boas novas, você deve saber, mas eu faço questão de lembrar que boas novas significa boas notícias, né? Eu acredito que você já teve a oportunidade de dar boa notícia ou até de receber boas notícias. E Esther, como a portadora das boas novas, nós vamos compreender dentro do contexto, é que um decreto havia sido assinado, onde os judeus deveriam ser mortos, os seus bens confiscados. Os judeus estavam tristes, pesarosos com aquele decreto, mas agora Esther entra em cena, por uma providência divina, como a portadora de boas notícias. Eu sei que você está com a sua lição e a sua Bíblia, e pode ler comigo. Esse texto está na leitura bíblica em classe, capítulo 9, versículos 29 a 31 do livro de Esther, para nós entendermos o porquê deste título ou deste tema. Veja o que diz Esther, capítulo 9, versículos 29 a 31. Diz assim: depois disso, escreveu a rainha Esther. Observe, quem é que está escrevendo? A rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Glória a Deus. Os judeus receberam o primeiro decreto, dizendo assim: olha, os judeus serão mortos, os judeus serão exterminados, os seus bens serão confiscados, mas agora chegaram as boas novas, chegaram as boas notícias. Chegou agora a notícia de que o judeu poderia se defender, de que os judeus poderiam agora até se vingar dos seus inimigos, e em vez de haver a festa de Pur, seria a festa de Purim, a festa de comemoração. Glória a Deus. Por isso que Esther entra no cenário aqui como a portadora de boas novas ou de boas notícias. E eu posso até fazer uma aplicação, dizer que a igreja hoje, ela está exercendo esta função de transmitir as boas novas, de ser a portadora das boas notícias. Sim, porque nós estávamos destinados à condenação eterna, nós estávamos destinados à perdição eterna, mas graças a Deus, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ser salvos, nós podemos morar no céu, nós podemos ter os nomes escritos no livro da vida, nós podemos gozar da certeza da salvação e da vida eterna. E quem é que leva essa mensagem? Sim, a igreja. A igreja hoje é a portadora das boas novas, é a portadora das boas notícias, dizendo: olha, você pode ser salvo, você pode morar no céu, você pode gozar de uma eternidade feliz e segura com Deus nos céus. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição, ele diz assim: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Aleluia. Para você entender a importância desse texto, eu gostaria de ler aqui também no livro de Esther. Eu quero lhe convidar para você abrir na sua Bíblia, para lermos juntos, livro de Esther, no capítulo 4, versículos 3 e 4. Veja a diferença dessas duas notícias. Quando o primeiro decreto foi assinado, e essas cartas, esse decreto chegou nas 127 províncias, trouxe choro, tristeza, amargura. Veja o que diz o capítulo 4, versículos 3 e 4 de Esther. Diz assim: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam,
havia entre os judeus o quê? Grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. Mandou vestes para Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Ou seja, aquele primeiro decreto, o que foi que ele trouxe? Luto, choro, lamentação. Os judeus estavam deitados em pano de saco. Mas olha que coisa maravilhosa. No capítulo 8, versículos 16 e 17, que é onde está o texto áureo da nossa lição, diz assim: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, também em toda a província, em toda a cidade onde chegavam as palavras do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre o povo da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia, glória a Deus. Depois daquele decreto que trouxe choro e lamento, há um segundo decreto que traz gozo e alegria para os judeus. E a verdade prática da nossa lição explica exatamente isso. Veja o que a verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua realidade atual, eu não sei como você está vivendo esses dias. Talvez você esteja vivendo aquele período de tristeza, de choro, de lágrimas, de angústia no coração. Talvez alguma coisa traga medo ao seu coração, à sua alma, tristeza, mas eu quero dizer na manhã deste dia que Deus é poderoso para transformar trevas em luz. Ele é poderoso para transformar tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. Espere no Senhor, faça como Mardoqueu, faça como a rainha Esther, busque ao Senhor com jejum e oração e espere a providência divina. Há muitas histórias bíblicas que mostram essa verdade, como Deus muda a história. Você deve lembrar, por exemplo, de José, o filho de Jacó. Olha que história trágica, invejado pelos irmãos, ameaçado de morte, vendido como escravo, e os seus irmãos pensaram até que nunca mais veria José, e quando o encontraram, ele já era chamado de Zafenate-Paneia, era um governador, o primeiro-ministro do Egito. Deus mudou a história de José. O livro de Ruth que nós estudamos, aquela história triste, onde Noemi perdeu o seu esposo, seus filhos, ficou sozinha com suas noras. Orfa voltou para sua terra e ela voltou para Belém só com Ruth, sem nenhuma expectativa, sem saber o que aconteceria na sua vida. Mas Deus muda a história. Deus dá um casamento a Ruth, Deus restitui as terras de Elimeleque e também de Noemi. Deus faz com que Ruth venha gerar um filho, e agora mais uma vez, não é? Deus entra em cena trazendo alegria ao coração de Noemi. A história de Esther, como nós já dissemos, uma judia órfã de pai e mãe, sem nenhuma expectativa do futuro, mas Deus muda a situação. Então eu quero dizer nessa manhã com muita convicção, que por mais triste e dolorosa que seja esse momento, essa situação que você está enfrentando, Deus é poderoso para mudar a sua história e transformar a tristeza em alegria, choro em gozo, desespero em esperança. Vamos acompanhar o comentário da lição, e eu gostaria de lhe convidar para você estar com a sua lição nas suas mãos, né? É claro que vai aparecer na sua tela também, mas se você estiver com a sua lição, talvez até com a sua Bíblia, alguma caneta para fazer aqui algumas anotações. O primeiro ponto, o primeiro tópico da lição, fala exatamente sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Glória a Deus. Você já conhece a história, você já estudou nas lições anteriores,
que primeiro Esther vai à presença do rei sem ser convidada. O rei estende o cetro, ela convida o rei para um banquete junto com Amã. Quando ele vai para aquele banquete do vinho, ela convida para outro banquete, e é exatamente entre esses dois banquetes onde Deus muda a história, onde o rei tem insônia, onde é lido o livro das crônicas, onde o rei manda honrar a Mardoqueu, e depois dessa honra, aí Esther vai à presença do rei, fazer o seu pedido, fazer a sua petição. E nós vamos ver a humilde súplica. O primeiro subponto fala sobre a humilde súplica de Esther, a humildade de Esther e sua súplica. Aquela rainha que continuou sendo humilde, que não se ensoberbeceu, não se envaideceu. Permita-me dizer isso, às vezes as pessoas começam de forma tão simples, tão humilde, tão singela, mas depois que ocupam uma posição honrada, privilegiada, esquecem as suas origens, se envaidecem, se ensoberbecem. Não foi isso que aconteceu com aquela judia Esther que tornou-se rainha. Ela continuou humilde, e ela vai à presença do rei, não só para pedir pela sua própria vida, não só pela vida de Mardoqueu. Ela poderia dizer assim: olha, eu queria ser poupada junto com Mardoqueu, mas ela vai pedir por todos os judeus. Nós vamos ver isso no capítulo 8, versículos 3 a 5, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, acompanhe comigo essa humildade de Esther, esta súplica de Esther, não apenas por si mesma, mas pelo povo judeu. Capítulo 8, versículo 3 a 5, diz assim: falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés. Ela era rainha, mas ela se lançou aos pés, não para adorar, mas num ato de reverência, e chorou, e suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais se escreveu para lançar a perder os judeus em que há em todas as províncias do rei. Então ela vai suplicar, mas ela não suplica por si apenas, ela não pede apenas pelo judeu Mardoqueu, mas ela pede por todos os judeus. Permita-me fazer uma aplicação, e não é isso que a igreja faz. Quando vai orar diante de Deus, nós não oramos apenas pelas nossas necessidades apenas, nós adentramos a presença de Deus como intercessores, não é? Permita-me dirigir agora de uma forma mais direta, mais específica, às mulheres do círculo da oração, que uma vez por semana vão ao templo orar, interceder, buscar a presença de Deus, mas elas vão não apenas porque precisam de algo da parte de Deus, mas como intercessoras, vão rogar, orar, buscar a Deus, pedir em prol da nossa nação, em prol das famílias, em prol dos enfermos, dos desempregados, dos drogados, não é assim? Em prol das famílias que estão de luto, que estão enfrentando problemas, orar pelos moradores de rua, pelos menores abandonados. Esta é a missão da igreja. Assim como Esther vai à presença do rei para pedir pelos judeus, assim é a missão da igreja, uma missão também intercessora. Nós vamos perceber algo muito interessante no segundo subtópico do primeiro tópico, fala sobre a segurança jurídica. Olha que coisa interessante, porque nós somos regidos por duas constituições. A primeira, a mais importante, essa constituição divina, celestial, espiritual, a carta magna de Deus aos homens, a Bíblia Sagrada. Mas também somos regidos pela Constituição Federal. Precisamos obedecer à lei de Deus e também à Constituição Federal. E Esther conhecia de leis também. Ela sabia que o decreto havia sido assinado, que o decreto não poderia ser
revogado. A lei dos medos e dos persas é uma lei irrevogável. Ela não tinha como mandar rasgar aquela lei ou desfazer a lei, mas precisava de uma atitude sábia, prudente, para que os judeus pudessem escapar daquela destruição. Veja o que diz o capítulo 8 e o versículo 8, falando acerca dessa segurança jurídica. Diz assim: escrevei, pois, aos judeus, isso é o rei, né, dizendo a Esté, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então o rei deu agora a Esté e ao judeu Mardoqueu o direito de escrever uma carta, uma nova lei, um novo decreto, que não se pode revogar o primeiro, como que diz assim: os judeus podem ser mortos, mas agora a segunda lei diz assim: os judeus também podem se defender, os judeus também podem se vingar dos seus inimigos. Então isso fala de uma segurança jurídica, que fala de leis humanas, que também devem ser obedecidas. Há algo aqui também na lição, algumas outras experiências que falam sobre essa segurança jurídica, algumas histórias. Todo mundo conhece a história de Daniel, quando foi lançado lá na cova dos leões, e o rei, sem saber, assinou aquele decreto, dizendo que qualquer pessoa que fizesse uma petição a outro Deus ou a outra pessoa, se não ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. E o rei não sabia que aquilo era uma trama, uma conspiração contra Daniel. E o rei condoeu-se, o rei ficou triste, mas não podia revogar a lei que ele havia assinado. Mas que coisa maravilhosa! Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou Daniel dos leões. Então, que coisa maravilhosa, esses decretos humanos, mesmo sendo irrevogáveis, mas nós aprendemos que acima dos decretos humanos há uma lei divina, uma lei superior. Glória a Deus. É isso que nós estudamos no trimestre, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus é soberano. Deus está acima das leis humanas. Às vezes as leis são criadas e traz até certa preocupação para nós, mas nós não podemos esquecer que acima das leis humanas há uma lei divina, superior, que é poderoso para reverter esse quadro, esse caos, e trazer bênçãos para o seu povo. O terceiro subponto fala sobre o direito de defesa. Os judeus agora poderiam se defender. Eles não iriam só esperar a morte e dizer: pronto, eu agora vou morrer. Não, vamos nos preparar, vamos nos defender. Isso está no capítulo 8, versículos 8 a 13. Deixa eu ler a partir do versículo 10, é melhor, 10 a 13 diz assim: e se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para que se vingarem dos seus inimigos. Olha que coisa maravilhosa. E agora os judeus não precisavam esperar sua morte. Não, vamos nos preparar, vamos nos defender, vamos estar prontos para a guerra, para a batalha. E foi isso que aconteceu nos dias da rainha Esté. O segundo ponto fala de festa, fala de comemoração, fala de alegria. O segundo tópico diz: a rainha Esté escreve boas notícias
para o seu povo, né? Como nós já dissemos no início desta aula, as boas novas, as boas notícias, a comemoração, glória a Deus, que notícia maravilhosa! Aqueles judeus que estavam tristes nas suas casas, nos seus trabalhos, pensando consigo que iriam morrer, de repente chegam os correios, de repente chegam as cavalarias, trazendo agora uma outra carta, um outro decreto. Que coisa maravilhosa! E agora, quando eles leram, quando souberam, tiveram notícias daquele segundo decreto, puderam sorrir, puderam se alegrar. Isso trouxe alegria, isso trouxe gozo. No capítulo 9, versículos 20 a 22, diz assim: Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns para os outros, e dádivas aos pobres. Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Era dia de festa agora, era dia de alegria, era dia de comemoração, era comemorar a festa de Purim. Mas olha que eu aprendo aqui algo interessante, que está no versículo de número 22, que eram dias de banquetes, eram dias de alegria, e mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Glória a Deus! Deus estava nos ensinando aqui, ensinando aos judeus e a nós, que aquele dia de festa, de folguedo, de alegria, é dia também de lembrar-se dos pobres, de estender as mãos aos aflitos e necessitados. Aleluia! E os judeus puderam agora comemorar o dia de Purim, a festa de Purim, com gozo, com alegria, com festa, com folguedo. Aleluia! Isso me faz lembrar de um evento escatológico futuro que nós desfrutaremos. Sejamos sinceros, neste mundo todos nós enfrentamos tentações, provações, dissabores, tristezas, provas, lutas, adversidades, você sabe disso. Mas há um grande banquete reservado para nós. Haverá um momento quando nós adentrarmos as regiões celestes, na celebração das bodas do Cordeiro, na comemoração da festa de casamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Nunca mais nós iremos enfrentar sofrimento, nunca mais sofreremos, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Glória a Deus, porque já as primeiras coisas são passadas. Então existem momentos de alegrias aqui, claro, porque também nós desfrutamos de bênçãos, de vitórias aqui na terra, não resta dúvida disso, mas a nossa maior alegria é quando nós chegarmos no céu. Glória a Deus. No segundo tópico e segundo subtópico diz a carta e o decreto de Esté, que está no capítulo de número 9, versículos 29 a 32. Se você estiver com a sua Bíblia, leia comigo essa carta, o decreto de Esté. Aleluia! O rei deu autonomia, deu autoridade a Esté para fazer o decreto. Está aqui o anel. Glória a Deus. Aí diz assim: depois disso escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, judeu, com toda a força, para confirmar em segunda vez essa carta de Purim. Glória a Jesus. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esté lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Então uma nova festa agora
passou a fazer parte da história de Israel. Você sabe disso, que algumas festas foram instituídas pelo próprio Deus. Quando lemos o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, o livro também do Êxodo, nós vamos perceber que Deus estabelece aquelas festas em Israel, que eram festas comemorativas, que eles deveriam comemorar e celebrar todos os anos, não é? Você deve saber disso. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa da dedicação, não é? Festas essas que foram estabelecidas por Deus. Mas agora uma nova festa entra no cenário de Israel. Aquela comemoração, aquela alegria, não foi só naquele ano, não foi só durante o reinado de Assuero, mas ainda hoje os judeus comemoram a festa de Purim como uma festa de celebração, de agradecimento, de gratidão a Deus pelo grande livramento que Ele deu ao povo judeu. O povo que deveria ser exterminado por causa de um decreto que havia sido assinado. Agora esse povo tem um dia festivo no ano, no seu calendário, para agradecer, celebrar, comemorar a vitória que Deus deu ao povo judeu. E finalmente, no terceiro subtópico do segundo tópico, diz a exaltação de Mardoqueu. Olha, uma das principais lições que nós aprendemos neste livro de Ester é como Deus honrou aquele judeu Mardoqueu, aquele crente fiel, aquele servo humilde. Nós vimos das aulas anteriores algo até aparentemente contraditório. No final do capítulo 2, Mardoqueu, ele denuncia uma conspiração. Bigtã e Teres são mortos porque realmente havia uma conspiração. E quando começa o capítulo 3, quem é honrado é Amã. Mardoqueu faz um bem, mas quem foi honrado foi Amã. E o pior é que Amã passou a ter ódio de Mardoqueu porque ele não se curvava diante dele. E agora aquele judeu que fez o benefício, que trouxe o bem à nação, aquele judeu que educou a rainha, ele agora estava sendo perseguido, ameaçado de morte, uma forca preparada para ele. Mas Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu gostaria de ler um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, é o Cântico de Ana. No capítulo 2 de Samuel, depois que Ana deu à luz a Samuel, ela cantou. E ela diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ela diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Esse texto nos mostra a soberania de Deus, o poder que Deus tem de abater e de exaltar. E foi isso que aconteceu no livro de Ester. Aquela jovem judia, órfã de pai e mãe, Deus exaltou, colocou-a no lugar de rainha. Aquele judeu cativo, humilde, aquele crente e servo de Deus, que nunca demonstrou revolta no seu coração pelo fato de Amã haver sido honrado pelo rei. Aquele crente humilde, Deus honrou, Deus exaltou. Mas a Amã, aquele soberbo, Deus abateu. Há vários textos na Bíblia Sagrada que nos mostram sobre a honra de Mardoqueu, como Deus o honrou. Mas sabe por que Deus honrou? Porque ele era humilde, porque ele não era soberbo, porque ele não era vaidoso. Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura de alguns textos bíblicos. Vamos começar, por exemplo, capítulo 6,
do livro de Esther, versículos 10 a 12, olha que coisa interessante. Então o rei disse a Amã, você lembra da história? Aquela história que Amã pensou que a honra seria para ele, não é? Quando o rei pergunta assim, que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Ele pensou que era para ele. Aí ele deu ao rei a sugestão, as diretrizes, mas para sua surpresa, o rei disse a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Mas não para por aí. O versículo 15 diz assim, no capítulo 8 agora, versículos 1 e 2, capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim, naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Versículo 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Todo o povo judeu se alegrou. No capítulo 10, versículos 1 a 3, diz assim, no capítulo 9, versículo 4 ainda, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. E no capítulo 10, versículo 1 a 3, diz, depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Versículo 3 diz, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Olha que coisa maravilhosa. Deus honrou, Deus deu a Mardoqueu uma posição honrada e privilegiada, mas ele não pensou só em si, ele não pensou só na sua família. Observe o capítulo 10 e o versículo 3, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. E o que é que eu aprendo? Que quando Deus nos coloca numa posição honrada, privilegiada, uma posição honrosa, não devemos ser egoístas, não devemos pensar em nós mesmos, não devemos pensar só na nossa família, mas pensar no bem-estar de todos. Deus honrou o judeu Mardoqueu, porque ele não era vaidoso, ele não era soberbo, ele não era orgulhoso, ele não era egoísta, era alguém que tinha um coração voltado para Deus e para com o seu povo. Finalmente, o terceiro tópico da lição vai falar sobre a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. A Bíblia é um exemplo disso, nos dá vários exemplos de mulheres que ocuparam posições honradas, honrosas, privilegiadas, não apenas Ruth, não apenas a rainha Esther, mas eu poderia citar aqui o exemplo de Abigail, aquela mulher sábia, glória a Deus, que foi ao encontro de Davi quando ele estava furioso, e através da sua atitude, a sua casa foi preservada. A Bíblia fala de Débora, profetisa e juíza em Israel. A Bíblia fala de Maria, a mãe do Salvador. Fala de Isabel, a mãe de João Batista, de Joquebede, a mãe de Moisés, de Sara, a mãe da nação de Israel. Tantas mulheres que ocuparam posições honradas, privilegiadas, mulheres escolhidas por Deus para uma função, uma missão específica. Como é bom
quando nós sabemos a nossa posição, nosso lugar, o nosso papel, a nossa responsabilidade, para que eu fui chamado, para que Deus me escolheu, o que é que eu posso fazer. Nós vamos perceber neste terceiro tópico que fala sobre essa mulher notável que é Esther, essa mulher corajosa, essa mulher sábia, prudente, altruísta. Quantas virtudes essa mulher, o seu exemplo deixa para todas as mulheres, cristãs e não cristãs. Esther deixa para todas as mulheres grandes lições. E o segundo tópico diz assim, a banal guerra dos sexos. Nós vivemos numa sociedade caracterizada por conflitos. Percebam que há um conflito generalizado entre alunos e professores, patrões e empregados, negros e brancos. Sim ou não? Sim, você vai concordar comigo. Homens contra mulheres, e as pessoas começam às vezes a guerrear entre si. E por quê? Porque não reconhecem o seu papel, não sabem a sua função. Essas mulheres que destacamos da Bíblia, Ruth, Esther, Débora, Abigail e tantas outras, elas souberam o seu papel. A mulher ocupa uma posição importantíssima para a história da humanidade, para as famílias. A mulher foi criada como uma ajudadora, uma adjutora, uma mulher idônea para estar ao lado do seu marido. Então, essa guerra dos sexos é tratada aqui na lição como uma coisa banal, inútil e desnecessária. Basta cada um saber o seu papel, a sua função, a sua missão e viver em paz uns com os outros. E para concluir, nesse terceiro subponto, ao relato aqui, o registro de diversas mulheres que desempenharam funções importantíssimas para a história do cristianismo, para a história da igreja. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, dentre as muitas citadas aqui, Celina Albuquerque, Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Carlson e tantas outras mulheres que desempenharam papéis importantíssimos. E o que nos ensina isso é que o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, o Deus de Esther, Ele é o mesmo. E assim como Deus se utilizou dessas mulheres no passado para mudar a história, para abençoar o seu povo, Deus continua levantando mulheres para fazer a diferença no mundo. Eu abro um espaço aqui para fazer um elogio à nossa irmã Judite Alves, a essas mulheres que cooperam aqui nessa rede, tanto no programa pela manhã, As Mulheres Seu Desafio, como nos programas à tarde, o Altar de Deus. Essas mulheres valorosas, corajosas, mulheres de oração, que Deus levantou para fazer a diferença nessa nação. Deus abençoe as suas vidas e continuem assim, ajudando seus esposos, os obreiros, pastores, ministros. Glória a Deus, porque assim como Deus se utilizou de Ruth, Esther, Débora e muitas outras, continua levantando mulheres corajosas para fazer a diferença dessa nação. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de poder estarmos juntos. Estamos terminando esse trimestre de uma forma maravilhosa e, se Deus permitir, a partir da próxima semana, do próximo domingo, iniciaremos o quarto e último trimestre de 2024, estudando sobre as promessas de Deus. 13 preciosas lições sobre as promessas de Deus. Se você pode ir ao templo, se você pode ir à escola dominical, não deixe de ir com a sua família. Não vá sozinho, leve a sua família para a escola bíblica dominical. Porém, se por alguma razão, por algum motivo, você não pode ir ao templo, se a igreja não for arrebatada, a equipe da superintendência das escolas bíblicas dominicais estará aqui, neste programa abençoado, trazendo o ensino das Escrituras para o nosso crescimento e a nossa edificação espiritual. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Queridos irmãos, que lição maravilhosa estudamos durante este trimestre. Encerramos hoje com essa lição maravilhosa, essa lição das boas novas de Esther para o seu povo, as boas novas de Esther para nós. E falando de boas novas, as boas novas é que no próximo trimestre, se Deus assim permitir, no próximo domingo iniciaremos mais uma nova lição com uma nova temática e agora falando sobre promessas. Mas o que é que vai se trabalhar sobre promessas? Não perca, no próximo domingo estaremos aqui juntos, se Deus nos permitir, Jesus não voltar, aprendendo mais uma vez a palavra do Senhor, iniciando mais um trimestre para a glória de Deus. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor pelo trimestre maravilhoso que Ele nos permitiu estar participando. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse trimestre maravilhoso que Tu proporcionaste a cada um de nós, ó Deus. Sentimos nesse dia, Senhor, a Tua mão, o Teu cuidado, o Teu amor sobre cada vida, Senhor. Te louvamos pelo crescimento que proporcionaste a cada um de nós durante este trimestre. Continua estendendo as Tuas mãos, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão sendo alcançados através desta programação. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, toda a diretoria da igreja, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, não esqueça, no próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntos novamente, claro, se Deus nos permitir e Jesus não voltar, estaremos juntos, reunidos, aprendendo a palavra do Senhor. E aí não desligue aí sua TV, há uma programação toda especial que foi produzida pensando exclusivamente em você e em sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.